Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 32º domingo do tempo comum e nos deparamos com esta parábola das jovens previdentes e imprevidentes. E nós lembramos que dentro da cultura judaica, Jesus utiliza essa cultura para falar ao povo de Deus, para falar a nós hoje deste casamento dele com a humanidade. Então ele usa o casamento judaico. O casamento judaico ele acontece em 2 momentos. No primeiro momento, o noivo celebra esse compromisso com a noiva, ele vai à casa da noiva e ali eles celebram o primeiro momento do casamento. Depois desse compromisso celebrado, a noiva permanece na sua casa preparando o enxoval, enquanto o noivo vai preparar a nova casa para que no segundo momento os dois possam consumar o casamento. Então Jesus está usando essa parábola, dentro deste contexto que estão as virgens previdentes e imprevidentes. E ele está mostrando que ele veio uma primeira vez. Essa primeira vez é o primeiro momento do casamento, em que ele assume a nossa humanidade. Ele passa pela sua paixão, morte e ressurreição, vence a morte, ressuscita e nos dá a possibilidade da vida eterna. Mas, usando essa comparação, ele diz que ele virá uma segunda vez para consumar essa união com a humanidade. Ele, o noivo, a humanidade, a noiva. E essa segunda vez será a segunda vinda de Cristo. Céus novos e terra nova. Será a recapitulação de toda a criação. Aquilo que nós chamamos de céu, de paraíso, de bem-aventurança. Então, nesta parábola nós vemos que nós fomos feitos para a eternidade e que Deus tem um projeto para nós
que é o grande sentido da nossa vida, a razão do nosso viver, participarmos da vida eterna com Ele. Bem, e se Ele não vem tão logo ao nosso encontro na segunda vinda, que ninguém sabe quando isso acontecerá, nós vamos ao encontro dele, é inevitável, porque até onde eu sei, aqui ninguém é pedra, que dura muito tempo, aqui ninguém é árvore, que também dura muito tempo, e me disseram também que as tartarugas vivem séculos, então nós não estamos nem na categoria de pedra, de árvore e nem de tartaruga. Então isso significa que se ele não vem, nós vamos ao encontro dele. Então o encontro com ele é inevitável, e encontrando com ele, através da nossa morte, nós já saberemos dele o nosso destino, aquilo que nós chamamos de juízo pessoal. E só tem dois destinos possíveis: céu, que eu prefiro chamar bem-aventurança, prefiro chamar a eternidade com Deus, prefiro chamar a plenitude para nós, porque nós participaremos da vida divina. E o outro destino é o inferno, que eu prefiro chamar de eterno banimento da presença de Deus. Será um remorso e um arrependimento que vai remoer a alma a eternidade inteira, porque a alma nunca mais poderá contemplar Deus face a face. Dizer, uma agonia eterna, inferno. Só tem esses dois destinos. E o que define esse destino é a minha preparação aqui, nesta terra, neste tempo presente. Portanto, a mensagem central desta parábola, que poderíamos destacar neste 32º domingo, é estarmos preparados para o encontro com Deus. E essa preparação nos lembra, por exemplo, de uma figura no Antigo Testamento que preparou-se. Nós certamente ouvimos na catequese de primeira Eucaristia e nós lembramos da figura de Noé. Noé e o dilúvio. Noé e o povo na sua época receberam o aviso do dilúvio e Noé começou a preparar-se para o dilúvio e foi construindo a arca. E o interessante é que os outros, os seus compatriotas, caçoaram dele. Como eu sou paraense, lá no Pará a gente diz mangaram dele, né? Desfizeram dele porque estava fazendo uma arca, preparando-se para o dilúvio. O dilúvio veio, aqueles que não se prepararam morreram afogados, e ele que se preparou se salvou. Por isso, a parábola nos fala de preparar-se para o encontro com Deus, para a segunda vinda dele, e se ele não vem, preparar-se para o encontro com ele quando nós formos até ele, através da nossa morte. E isso nos lembra ainda uma virtude, e também uma virtude bíblica e espiritual, que se chama prudência. Mas não é a prudência humana, de que você prudentemente toma cuidado quando vai fazer alguma coisa para que não aconteça nada de errado. Isso é prudência humana. A prudência na Bíblia, a prudência do ponto de vista espiritual, a pessoa prudente é aquela que sabe para onde está indo, qual é a sua meta, vida eterna. Então, se ela sabe que a sua meta é a vida eterna, que a razão do seu viver é a vida eterna, e se ela quer essa vida eterna, prudentemente ela procura os meios para chegar a essa vida eterna. Ela procura preparar-se para chegar à vida eterna. Virtude da prudência. Buscar os meios necessários para chegar à grande meta, que é participar da vida eterna com Deus. Escolher os meios justos
para chegarmos até lá. Porque também não se chega de qualquer jeito, por isso são os meios justos. E não se engane, ter prudência, preparar-se para a vida eterna com Deus, não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, vai estar perfeito quando se apresentar diante de Deus, que não vai ter nenhuma mancha de erro, ou de falha, ou de fraqueza quando se apresentar diante de Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Nossa humanidade foi afetada pelo pecado. Afetada pelo pecado, ela é fraca, ela falha, e nós vamos conviver com a falha e com as imperfeições até a hora da nossa morte. Portanto, vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas imperfeições e fraquezas. Pode se conformar com isso. Não tem como arrancar tudo e renovar tudo, mas eu preciso me preparar. Então a preparação não é você arrancar as imperfeições. Algumas delas a gente vai trabalhar, umas nós vamos superar e outras vão continuar conosco. Então, o que é então essa preparação? É a preparação no amor. É no amor que nós nos preparamos para o encontro com Deus. É no amor que nós nos convertemos e Deus nos santifica. É a preparação no amor, e não é qualquer amor. É um amor inspirado em Cristo crucificado. Não é o amor egoísta do mundo, que quer uma autopromoção, uma autossatisfação. Não é o amor cheio de carência do mundo. É o amor de Cristo crucificado, que já falei em outras homilias, ou seja, o amor que é doação, o amor que é entrega, o amor que é sacrifício, o amor que é serviço, o amor que é perdão, o amor que é diálogo, porque Cristo na cruz dialogou com os 2 ladrões que estavam ao lado dele. É esse amor que nos prepara para a eternidade com Deus. É dentro dele, dessa lógica, que devemos nos preparar. Então não é só uma questão de você se encher de trejeitos, ficar de mão posta, colocar véu, ficar de cabecinha torta e estar de joelho. Isso são trejeitos, gestos exteriores que não santificam ninguém. É no amor que nós nos santificamos. E como diz São João Paulo II, o amor me explicou tudo. Portanto, eu me preparo para o encontro com Deus quando eu me esforço no amor para servir, quando eu me esforço no amor para partilhar, quando eu me esforço no amor para ser solidário, quando eu me esforço no amor para perdoar, inclusive pedir perdão, admitir as minhas falhas. Nós nos preparamos para a eternidade quando eu me esforço no amor para dialogar, sabendo ouvir sem se ofender e sabendo falar sem agredir o outro. Nós nos preparamos para a eternidade quando eu me esforço no amor para praticar a bondade e evitar às vezes a maldade que está dentro do nosso coração e superar a maldade. Nós nos preparamos para a eternidade quando nós nos preparamos no amor, praticando a justiça no amor, que é dar ao outro o que lhe é de direito, não negar o direito do outro ou roubar o direito do outro. Em outras palavras também, no respeito ao próximo. Nós nos preparamos no amor quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro. Ou seja, superamos o egoísmo, o individualismo, temos empatia, nos colocamos no lugar do outro. Nós nos preparamos no amor quando temos um coração humilde de discípulos que são abertos para serem orientados, corrigidos, ao invés de viver uma autossuficiência ou viver girando em torno das próprias ideias e concepções. Nós nos preparamos no amor quando temos uma vida de oração, mas não é oração como prática legalista, ritualista, mecânica, mágica. Não, é oração como correspondência de amor.
é oração como comunhão com Deus, é oração como abertura para Deus agir em mim, é oração como amizade com Deus, no amor, e não porque está escrito que eu tenho que rezar 10 Ave-Marias. Portanto, a preparação para o encontro com Deus, o que nos faz jovens previdentes, que se prepararam, que vieram com o óleo para abastecer a lâmpada e continuar na luz de Deus. Esta é sermos prudentes, nos preparando no amor, ou seja, vivermos no amor um autêntico processo de conversão e de mudança de mentalidade, dando tempo para Deus, evitando aquilo que não convém e que pode me afastar de Deus, e procurando melhorar os meus relacionamentos com os meus irmãos no dia a dia, porque não adianta nada rezar 1000 Ave Maria como mecanicamente, e depois ser um cavalo batizado com as pessoas no dia a dia. Cadê o amor? Cadê a conversão? Cadê o amadurecimento na fé? Nos preparamos no amor, trabalhando nos nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos, e viver isso com muita alegria, não é para ser um peso, viver isso com leveza, no amor, não é para ser uma coisa que eu fico aquele católico sisudo, moralista, cara feia, resmungando, cheio de não me toque, não, de uma maneira muito natural, no amor. Lembro novamente São João Paulo II, o amor me explicou tudo, e o amor que explica tudo é Cristo crucificado. Tomemos cuidado para não sermos como aquelas jovens imprevidentes, insensatas, imprudentes, não se prepararam, e hoje a humanidade não se prepara como na época de Jesus, como na época de Noé, porque endeusa o dinheiro, porque endeusa os bens, porque endeusa o poder, o ter, endeusa as coisas. A humanidade não se prepara, porque esquecendo de Deus, endeusa os prazeres, não se prepara, porque acaba alimentando no seu coração a ganância, o egoísmo, o orgulho, que não se prepara porque vive uma vida de curtição, não se prepara porque está no barulho, não silencia para escutar Deus, não se prepara porque alimenta ódios, mágoas e ressentimentos, não se prepara porque não perdoa e nem pede perdão, não se prepara porque não trabalha as suas relações humanas, não se prepara porque vive numa intolerância, na autossuficiência e muitas vezes até no desleixo da fé, ou seja, não vive direito a fé. E às vezes não se prepara até pelo fanatismo da fé, porque tanto o desleixo quanto o fanatismo são desequilíbrios e afastam de Deus e dos irmãos. Portanto, é preciso que nós tomemos cuidado para não sermos essas jovens imprevidentes, descuidadas, desleixadas, insensatas, que não se prepararam, que não aproveitaram o tempo em que o noivo ainda estava por vir para preparar-se para o encontro com o noivo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós poderíamos nos perguntar hoje, eu e você, eu estou me preparando para o encontro com Cristo? A sua vida é encarada como uma preparação para o encontro com Cristo? Isso não significa negligenciar as coisas do mundo, significa não endeusá-las e ter responsabilidade no dia a dia. E
questionar-se disso não é para se condenar, nem para desanimar, nem para se colocar para baixo. Não. Esse questionamento deve me levar a perceber: não estou me preparando, então vou passar a me preparar, então vou passar a colaborar com a graça de Deus, então vou colaborar com a minha conversão para que a graça de Deus opere em mim. Vou amar conforme o referencial que é Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vou me preparar a partir do amor, porque o mero cumprimento de regras não salva se não tiver amor. O mero cumprimento de ritos não salva se não tiver amor. O mero legalismo religioso não salva se não tiver amor. Os judeus cumpriam tudo rigorosamente, mas ainda assim Jesus os censurou, porque faltava amor, caridade, misericórdia, compaixão, bondade, justiça. Isso nos prepara para o céu. E eu gostaria de encerrar essa homilia lembrando um canto da banda Dom, que na sua letra nos chama a atenção para a importância de nos prepararmos. Bem, como diz Tom Jobim, no peito de um desafinado também bate um coração. Então, se eu desafinar, me perdoe, né? Mas vamos ouvir a letra. Não vou fazer o canto todo, só a primeira estrofe. Passam os dias, passam as horas, bem depressa diante dos seus olhos. Você diz: tenho que suar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia e hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom para fazer o bem. Quanto tempo você tem? Ninguém sabe quanto tempo tem. E não é importante saber quanto tempo eu tenho. O importante é como eu estou vivendo. Estou amando, porque a conversão é no amor, a santidade é no amor, a vivência da fé é no amor. Não é um mero cumprimento de deveres, é uma correspondência de amor. É no amor que se vive a fé, e a fé vivida tem que me levar a amar cada vez mais. Nos preparemos para o encontro com Deus. Recordemos que fomos feitos para a eternidade com Ele. Não percamos a oportunidade dessa vida de nos prepararmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.